Fala galera, pessoal, essa aula de hoje ela é focada no teorema das raízes racionais. Porém, eu vou mostrar para vocês aqui, antes da gente comentar sobre as raízes racionais, nós vamos comentar sobre as raízes inteiras. Por quê? Porque as raízes inteiras é uma forma mais simples, né, de você compreender as raízes racionais. Afinal de contas, todo número inteiro ele é também um número racional. Então, esse teorema aqui ele está dentro do teorema das raízes racionais. Mas é mais simples de você compreender. Então vamos começar por ele, tá? Mas assim, afinal de contas, o que vem a ser esse teorema das raízes inteiras e das raízes racionais? A gente aplica ele quando um determinado exercício quer que você encontre as raízes de uma equação do terceiro grau, tá? De grau 3. Grau 4, existe uma aplicação que é muito complexa, né, de desenvolver ela. Do quinto grau nem existe, tá? Então, quando eu pedir para você encontrar as raízes de uma equação sem dar nenhuma informação, nenhuma dica, nem nada, para você simplesmente encontrar as três raízes, somente de equação de terceiro grau, tá bom? Grau 3, tá? Porque de grau 2... a gente aplica a fórmula de Bhaskara. Existe uma fórmula para a gente calcular as duas raízes, mas a equação de terceiro grau, né, para você encontrar as raízes dela, a gente aplica o teorema das raízes, né, racionais. Mas eu vou mostrar das raízes inteiras, que é um pouquinho mais simples. Quando você entende o teorema das raízes inteiras, fica mais fácil de compreender o teorema das raízes racionais. Olha só, então tem aqui, ó, o teorema nos diz que, ó, se uma equação polinomial possui coeficientes inteiros, as raízes inteiras serão os divisores do termo independente. Olha só, primeiro, para o teorema das raízes inteiras funcionar, os coeficientes, ou seja, os números que multiplicam as incógnitas, né, aqui ó, x elevado a 3, aqui o x tem que ser inteiro, tá? Então aqui ó, aqui é 1 e aqui é menos 5, ok? Então, esse teorema funciona para essa minha equação aqui. Ok? Então ele diz o seguinte: se os coeficientes da sua equação de terceiro grau for um número inteiro, a sua raiz ela pode ter, na verdade, né? Porque esse teorema aqui não garante que você vai encontrar essas raízes, tá bom? Ela poderá ter as raízes inteiras, e essas raízes inteiras serão os divisores do termo independente. Tá? Será um dos divisores do termo independente. Quando eu digo será, na verdade poderá ser, porque não significa que eu possa encontrar aqui as minhas raízes, não, correto? Então olha só, eu tenho aqui, ó, o meu termo independente é menos 4. Então a primeira coisa que eu faço é a verificação se os coeficientes são números inteiros, tá? Então os coeficientes são números inteiros aqui, então eu posso aplicar esse teorema. Aqui diz que a minha raiz pode ser um dos divisores do termo independente. Quem que é o termo independente? É o menos 4. Então, vou agora aqui verificar os divisores de menos 4. Então, tá aqui, o divisor de menos 4. Quem são os divisores de menos 4? De menos 4. São todos os números que o menos 4 pode ser divisível por ele. Pode ser dividido por ele, na verdade. Então, olha só. Ele pode ser dividido por 1 e menos 1, tá? O positivo e o negativo, tá? Então, se eu divido por 1, eu divido por menos 1. O menos 4 também pode dividir por 2 e por menos 2. E o menos 4 também pode dividir por 4 e menos 4. Então, tenho aqui, ó, 6 divisores do menos 4. O que eu faço aqui agora para encontrar, para descobrir se realmente um desses daqui é uma raiz dessa equação? Vou testar cada um desses divisores aqui, ó, do menos 4, que é o termo independente. Como? Pego e faço, por exemplo, ó, o 1 aqui, eu vou pegar o primeiro 1 e jogar no valor de x aqui. Se der a equação verdadeira, ou seja, 0 igual a 0, significa que é a raiz, tá? Então vamos começar pelo 1 aqui. Então joga aqui, ó, vai ficar, ó, 1 elevado a 3, menos 5 vezes 1, menos 4 igual a 0. Né? Resolvendo aqui, deu menos 8 igual a 0. Ou seja, não, significa que o 1 não é raiz dessa minha equação. Okay? Vou fazer agora com o menos 1, tá? Aplicando o menos 1 aqui, eu tenho, ó, menos 1 elevado a 3, menos 5 vezes menos 1, menos 4 igual a 0. Ou seja, resolvendo isso aqui vai dar 0 igual a 0. Ou seja, sim, significa que o menos 1 é uma raiz, ok? E fazendo com os demais aqui, ó, com 2, com menos 2, com 4, menos 4, não vai dar igualdade verdadeira, ou seja, 0 igual a 0, ou seja, não é raiz. Ou seja, o menos 1 é uma raiz. Quando você encontra por aqui, você tem que dar graças a Deus de ter encontrado já uma raiz utilizando apenas
o teorema das raízes inteiras, tá? Porque tem vezes que você não encontra, tá? E se você não encontra aqui, você pode passar já para o teorema das raízes racionais, ok? Agora, se você já quiser começar pelo teorema das raízes racionais, você pode também. Você encontra também esse menos 1 aqui que nós encontramos, tá? Agora, encontrei o menos 1 como uma raiz dessa minha equação de terceiro grau. O que eu faço agora? Aqui, menos 1 é uma única raiz inteira, ou seja, inteiro quer dizer não é fração. Aqui você encontra número inteiro e número fracionário como raiz, se tiver, né? Se tiver um número fracionário aqui, você encontra por esse teorema das raízes racionais. Aqui você encontra somente se as raízes forem número inteiro. Como aqui tem um número inteiro como raiz, eu encontrei por aqui. Caso não tenha número inteiro como raiz, aí você encontra somente pelo teorema das raízes racionais. Bom, encontrei que o menos 1 é uma raiz inteira dessa equação, é uma raiz. Aí, olha só, observação, encontrada a raiz, use Briot-Ruffini para determinar as demais raízes. Ou seja, encontrei uma, né? Eu uso Briot-Ruffini, abaixo o grau para 2, aplico o teorema, a fórmula de Bhaskara e encontro as outras duas raízes. Pronto, não vou aplicar isso aqui porque você já tem conhecimento. Eu quero focar mais aqui nas raízes racionais. Olha só, o teorema das raízes racionais diz o seguinte, se a equação polinomial com coeficientes inteiros, aqui também os coeficientes precisam ser inteiros, tá? Admite uma solução racional, ou seja, P sobre Q. Eu posso ter uma raiz sendo uma fração, P sobre Q. Onde P pertence aos inteiros e o Q também aos inteiros. Ou seja, como o Q é o denominador, aqui está o Q asterisco, quer dizer, asterisco não pode ser zero, significa que não pode ser o zero, tá? Então, eu vou ter uma fração como uma raiz, onde o P, né, é um número inteiro e o Q também vai ser um número inteiro. Sendo P e Q primos entre si. O que significa eles serem primos entre si? Que o único divisor comum aos dois é o número 1. Significa que eu tenho aqui uma fração irredutível, ou seja, uma fração na forma simplificada, tá? Então, você vai encontrar uma fração, mas na forma simplificada. Então, P e Q são, respectivamente, divisores do termo independente e do coeficiente do termo de maior grau. Ou seja, se você tem uma fração sendo uma raiz, significa que o P ele vai ser divisível pelo último termo aqui, que é o termo independente, e o Q, que é o denominador, será divisor do coeficiente que multiplica o x de maior grau. Tá aqui, se PQ, ou seja, sendo uma fração irredutível, é raiz racional, uma raiz em forma de fração, então P é divisor de A0 é o último aqui, que é o termo independente, e o Q é divisor de AN, que é o primeiro termo aqui, que multiplica o x de maior grau. Observação. O teorema não garante a existência de raízes racionais, ou seja, esse teorema aqui não te garante que você vai encontrar raiz racional, não. Você vai fazer uma tentativa apenas. Caso exista raízes em forma de fração, né, ou raízes inteiras, você vai encontrar, ok? Mas não garante que você vai encontrar, é apenas uma tentativa. Encontrada a raiz, use Briot-Ruffini para determinar as demais. Da mesma forma que no teorema das raízes inteiras, eu posso aplicar aqui o teorema, descobrir uma, aplico Briot-Ruffini e encontro as demais. Se a n é igual a 1, pessoal, ou seja, se aqui o coeficiente do maior grau de x aqui for igual a 1, as possíveis raízes são os divisores de A0. Ou seja, se o seu A aqui, o AN aqui, que é o coeficiente que multiplica o x de maior grau, for 1, aí as suas raízes serão apenas os divisores desse aqui. Por quê? Porque vai ser um número dividido por 1, tá? Ou seja, é a aplicação das raízes inteiras. Vamos lá. Vamos para um exemplo. Resolva x elevado a 3 menos 4x ao quadrado mais 2x mais 3 igual a 0. Ou seja, resolver, gente, é encontrar os valores de x. Como aqui eu tenho um x elevado a 3, eu vou aplicar o teorema, né, das raízes racionais para determinar as raízes dessa minha equação. Então, eu vou fazer P sobre Q, tá? Quem são os divisores de P? Ou melhor, divisor de P não. Eu tenho aqui o P é do coeficiente aqui, divisor do termo independente, tá? E o Q, que é o denominador, é os divisores do coeficiente aqui de x elevado a 3. Então, o de cima é do último e o de baixo é do primeiro aqui, tá? Então, vamos lá. Divisores de 3, quem são eles? 1 e menos 1, 3 menos 3. E aqui o coeficiente, o denominador aqui, Q, é 1, não é? Então, FCL, divisores de 1, é quem? 1 e menos 1. Pronto. Agora, quem são as possíveis raízes? São esses daqui, tá? Esses daqui, os números aqui, que são, olha só, aqui tem 1, aqui já tem 1, certo? Tem menos 1, 3 e menos 3. Então, aqui são as possíveis raízes, tá? Possíveis raízes dessa minha equação aqui.
ok? Ó, se esta equação possuir raízes racionais, será alguma dessas acima aqui, será alguma dessas daqui, ó. Agora nós temos que fazer o que? Da mesma forma que nós temos aqui, nós vamos testar um por um, tá bom? Então vou pegar o 1 aqui primeiro, vai ficar, ó, 1 elevado a 3, menos 4x, menos 4 vezes 1 ao quadrado, mais 2 vezes 1, mais 3 igual a 0. Então testei com 1 aqui, não deu. Deu aqui, ó, 2 igual a 0, então não é raiz. Lembra que para ser raiz tem que dar verdadeiro aqui a minha equação aqui, ó. No caso, se está igualado a zero, quando eu substituo no x aqui a minha raiz, ou zero isso aqui também, tá? Vamos aqui pro próximo, esse aqui, ó, x igual a 3. Com x igual a 3, pessoal, não vou detalhar isso aqui, né? Basta você olhar, você vai chegar em 0 igual a 0. Ou seja, sim, pessoal, significa que o 3 é raiz dessa minha equação, certo? Fazendo com menos 1 e com menos 3, eu verifico que não é, tá? Com menos 1. Então, o único aqui que é raiz é o 3, tá, pessoal? Então, somente o 3 é raiz dessa minha equação, tá bom? Agora, aplicando aqui Briouf-Fini, ó, eu encontro as demais raízes. Quer ver? Aqui eu vou aplicar o Briouf-Fini. Ó, como eu sei que o 3 é uma raiz, que nós acabamos de descobrir aqui, né? Descobri a primeira raiz. Estou chamando aqui de x1, tá? Descobrimos ela. Então, vou jogar aqui no Briouf-Fini. Vou pegar os coeficientes, ó, da minha equação, ó. 1, menos 4, 2 e 3. Tá aqui, ó. 1, menos 4, 2 e 3. A raiz é 3. Desço 1 aqui e vou multiplicar. 1 vezes 3, 3. 3 somado com menos 4, menos 1. 1 vezes menos 3 vai dar menos 3. Menos 3 somado com 2 vai dar menos 1. Menos 1 vezes 3 vai dar menos 3. Somado com 3 dá 0. Ou seja, realmente o 3 é uma raiz, porque o resto deu 0, né? Então, agora eu vou montar a minha equação com esses coeficientes aqui, ó, né? Aí vai ficar x elevado a 0, x elevado a 1, x elevado a 2. Então, agora eu tenho a equação de segundo grau. 1x ao quadrado menos 1x menos 1 aqui, né? Então, joga aqui na fórmula do delta, descubro o delta igual a 5, tá? E aqui vai ser, ó, joga na fórmula de Bhaskara, eu vou encontrar, ó, 1 mais ou menos raiz de 5 sobre 2. Então, vai ficar, ó, x2, 1 mais ou menos raiz de 5 sobre 2. E x3, 1 menos raiz de 5 sobre 2. Ok? Por que eu não encontrei aqui essas raízes, essas duas raízes aqui? Porque isso aqui não é um número racional. Tá? Não é um número racional isso aqui. Tá? Por isso que eu não encontrei aqui, ó. Porque se fosse um número racional, eu encontraria aqui, ó, nesse meu teorema aqui. Então, eu tenho, ó, como raiz dessa minha equação o 3 e 1 mais raiz de 5 sobre 2 e 1 menos raiz de 5 sobre 2. Pronto, tá aqui as minhas três raízes. Correto? Vamos lá. Vamos para um exemplo 2. Eu tenho essa minha equação aqui, ó, de terceiro grau. Ó, tem uma raiz racional, não inteira. Então, aqui está dizendo que ele tem uma raiz que ela é não racional, que ela é uma raiz racional, mas ela não é inteira. Tá? Ou seja, eu tenho uma raiz racional. Quando a raiz é racional inteira, que significa que eu vou ter uma divisão exata. Aqui está dizendo que ela não é inteira, ou seja, significa que a minha raiz vai ser uma fração. Tá? Então, tem uma raiz racional não inteira. Quando você tem uma raiz racional que é inteira, ou seja, você vai ter uma divisão exata, vai ser um número inteiro apenas. Mas aqui está dizendo que ela é não inteira. Então, quer dizer que ela é uma fração. Minha raiz será uma fração aqui, ele está afirmando isso. Aí ele fala, descubra, né? Vamos lá. Então, tem P sobre Q. Então, ó, divisores de P é quem? Menos 2. Divisor de menos 2 é 1, menos 1, 2, menos 2. E aqui embaixo, o que é divisores do coeficiente aqui do x de maior grau. Então, vai ser divisor de 3, que é 1, menos 1, 3, menos 3. Agora, eu vou fazer todas as combinações, ó. Ó, 1 sobre 1, 1 sobre menos 1, 1 sobre 3, né? Vou fazendo aqui. Encontrei todas as minhas possibilidades aqui, ó. 1 e menos 1. Porque, olha só, 1 dividido por 1, gente, é 1. 1 dividido por menos 1 é menos 1. Né? 1 dividido por 3 dá aqui, é 1 terço. 1 dividido por menos 3 vai dar menos 1 terço. Aí vou fazer menos 1 dividido por 1, menos 1, já está aqui. Menos 1 dividido por menos 1 vai dar mais 1, já está aqui também. Então, aqui eu tenho todas as combinações possíveis aqui. Só que ele falou o seguinte, ó, se essa equação possuir raízes racionais, será alguma dessas raízes assim. Sim, mas ele falou o seguinte, que ela não é inteira. Então, quer dizer que eu vou descartar. Eu vou descartar esse, ou seja, essas daqui eu vou descartar, porque ele falou que a raiz não é inteira. Então, vai ser essas daqui, ó. Essas daqui que não são inteiras, tá? São números fracionários. O que eu vou ter que fazer, então? Tentativa, tentar de uma por uma. Eu vou começar pelo 1 terço aqui, ó. Se eu der sorte de 1 terço ser, né? Pronto. Senão eu vou testar uma por uma, tá bom, gente? Infelizmente é assim que funciona. Não tem outra forma, não. Então, vou começar pelo 1 terço positivo, né? Que é esse primeiro aqui. Então, substituindo aqui, ó, vai ficar 3x aqui, ó. No lugar do x eu coloco 1 terço, no lugar do x aqui eu coloco 1 terço, no lugar do x aqui eu coloco 1 terço. Resolvendo, galera, eu vou chegar nisso aqui, ó. 3 que multiplica 1 sobre... Aqui vai dar 1 sobre 27, tá? Só que eu simplificando aqui vai ficar 1 sobre 9. Aí eu tenho, ó, 1 sobre 9 menos 7 vezes 1 sobre 9 mais 8 sobre 3 menos 2 igual a 0.
Aqui eu posso tirar o mínimo múltiplo comum, que vai dar 9. Então eu vou tirar o MMC de tudo aqui, inclusive até depois da igualdade, porque depois eu posso cortar todas as bases, tá? Então ficou isso daqui, né? Corto todo mundo, somando isso aqui vai dar, sabe quanto? 0, ou seja, 0 igual a 0. Ufa! A minha primeira tentativa, eu já descobri a minha raiz, tá? Então ele falou que a minha raiz ela não é inteira, ou seja, será uma fração. E a primeira tentativa minha foi 1/3. E eu já encontrei a minha raiz, porque deu 0 igual a 0, deu verdadeiro. Ou seja, esse 1/3 é uma raiz dessa minha equação. E ele falou para descobrir uma raiz racional, fracionária. Já encontrei. Precisa encontrar as demais? Não, porque aqui já resolve a questão. Por quê? Porque a pergunta quer saber somente qual é a raiz que não é racional, que é racional e não inteira. Acabei de descobrir, essa daqui já é. Ele pediu só uma, né? Então, se outras forem, não me importa. Já descobri uma, pronto, já é o suficiente para responder a questão. Ok, pessoal? Então, isso aqui é o estudo, né, do teorema das raízes racionais. Ok, pessoal? É uma forma de você descobrir as raízes de uma equação de terceiro grau quando não se tem nem mais uma informação. Simplesmente te dá a equação do terceiro grau e manda você descobrir as raízes dessa equação. Ok, pessoal? Então ficamos por aqui e fui!